Concedo a palavra ao vereador Alexandre Surrara. Reitero aqui minhas saudações, público que nos assiste, né? Ainda estamos achando o melhor ângulo da câmera aqui, né, para poder falar, né? A Burini, Eliane e o sorrisão da Heloísa toda vez que é falado dela, né? Aqui em público. Isso que é no crianças, né, são a mais verdadeira. Burini, não tem muito o que dizer, né? Te acompanho nesses 12 anos, né? Cara, que carreira, né? O que você fala da credibilidade da imprensa é o espelho, né? Sabes que eu sempre acompanhei o noticiário, te mandava pedidos e tal na conversa. Eu vejo que você praticamente sozinho tocava o noticiário. Hoje, acompanhando a 107, eu vejo que são quase tudo gravações, né? Que elas vêm da rede AKR, da rede demais. E antes tu chegava ali 5 da manhã, fazia tua pesquisa, conversava com um, conversava com o outro. É, na verdade, diferente, né? Diferente. Então essa é a minha fala. Não tenho o que dizer da tua fala hoje, né? Quem tem conhecimento do que diz, propriedade. Você falou que não tem a formação, né? Mas a vida em 32 anos te deu mais do que um currículo. O mais triste é que a gente se depara, até na educação, com vários certificados de gaveta. É isso que me preocupa. Pessoas se formando, ganhando certificado, mas sem nenhuma prática. E você tem algo melhor. Claro que eu defendo o estudo, senão não estaria continuando me graduando. Mas eu defendo a prática, os dois, a teoria e a prática, a praxis. E você tem isso. Parabéns pela sua trajetória. Se restabeleça a sua saúde e volte logo, né? Porque teus fãs aqui estão te pedindo, volte Getuliense. Sentiremos saudades. Está aqui no site para quem quer ler. Parabéns mais uma vez. E família, né? Sempre junto, né? Nas críticas, nos elogios, que não é só elogios, né? Depende, que nem você sempre foi apolítico nas tuas falas, e como você mesmo falou, indiferente de quem era, mas se fosse verdade, tu noticiava, né? Teu Facebook bomba, né, quando tu coloca as notícias. Continua, se não quer nos rádios, mas continua jogando as notícias lá. Precisamos de pessoas com mais coragem e mais verdade nas redes sociais. Falando em verdades, como é bom quando a gente anuncia o recurso e ele está no cofre público. Anuncio aqui através do ofício 279, 100 mil do deputado federal Ricardo Guidi, com a finalidade, então, conversa com o executivo para fazer o ginásio da Mostífer, né? Tivemos lá na quarta-feira com o presidente da associação e mais algumas pessoas solicitando como o recurso está em conta, se tivesse como, assim como foi atendido a rede feminina, né, na construção, então que a gente conseguisse concluir a quadra, que há 6 anos espera seu pavimento, que é mais uma opção de esporte. Falávamos nos bastidores de ginásios com falta de iluminação, mas não é só isso, é falta de quadra. As pessoas procuram muitas vezes locais para prática esportiva e locais prontos que só faltam, né, concretar o ginásio, acabam estando lá e não sendo utilizado para melhor modalidade. Por isso que a gente fica feliz em fazer parte disso. Hoje também, através do ofício 325, por isso que eu usei o celular durante a sessão, além de acompanhar a sessão virtual, em conversa aqui com o deputado federal, ele acabou de mandar o ofício, que foi empenhado, então, mais uma emenda de 200 mil. Ela vem em meu nome, em nome do vereador Luizinho, né, suplente, que teve aqui. Vai ser contemplado aí em nome dele a Serra Vencida, se eu não me engano, no São José, né? No ginásio São José. E temos aí um projeto junto, meu e do Luizinho, e da bancada do PP em si, né, que estamos trabalhando nisso, que é algo no Indo Esquerdo. Então é legal falar para os moradores que já faz uns dias que eu encaminhei um ofício à prefeitura, fazendo um estudo de um espaço, também para desenvolver algo no Indo Esquerdo, né, as regiões centrais. O recurso existe, agora a gente tem que fazer o projeto e executá-lo. Vereador Risenberg, não fica triste, isso é democracia. O projeto ele precisa sempre vir a contento de todos, não é por igualdade, sim por equidade, quando todos discutem e veem a importância do projeto. E na construção, na soma, já aconteceu isso com um projeto que eu apresentei nessa casa, ele veio uma emenda, ele voltou para as comissões, que foi aquela das vagas, né? Até que ele foi para sua aprovação e conseguiu contemplar muito mais pessoas. Isso é a soma dos esforços. Isso não é posicionamento contrário, não é por tristeza, e sim para a lei não ter que ir, daqui a pouco ter que revogar ou continuar emendando a lei até que ela tenha objetividade e finalidade. Quero agradecer aqui o vereador Jaci, que me forneceu também hoje o espaço da palavra, por isso que eu tenho a oportunidade de me delongar um pouquinho mais. E por que delongar? Porque quando eu sento nessa casa, durante a semana a gente recebe algumas demandas e outras a gente pesquisa, para poder falar, para não vir aqui com as famosas fake news ou boca alugada, como a gente chama, né? Quando você fala do asfalto ou da ciclovia, vocês lembram que o próprio, né, seu Haroldo
ele mencionou uns meses atrás que estava sendo feito um estudo sobre as rachaduras no asfalto, o que seria feito. Não sei se tem a ver isso com ainda que não foi feita a ciclovia, mas eu gostaria de saber o que foi deliberado sobre isso, o que foi apresentado por executivo sobre a situação do asfalto. Né? Se realmente vai ter que ser feito um conserto, ou como está, é aceito, é isso que foi contratado. Eu gostaria de saber também essa situação, não sei se vocês se lembram que quando a gente falava aqui, ia ser contratado uma empresa para fazer uma análise de como ficou a nata asfáltica. Mas até então eu não tive conhecimento qual foi a conclusão, qual foi o laudo técnico da durabilidade, da dureza, ou o nome que a gente utiliza para essa nata asfáltica feita no centro da cidade, que já passou por 4 ou 5 remendos, reestruturação, enfim, no seu termo técnico, não é minha área. Sobre a coleta de lixo, né, Vaneide, né, Lalas, que você tocou no assunto, interior fica 40, 45 dias sem coleta. Você é do interior, Jean, sabes do que eu estou falando? Tem lei específica que não pode queimar lixo. Isso não vale só para o centro, vale para o interior também. Então, se a gente trabalha, se tem um projeto que foi amplamente divulgado em maio, que é a Cidade Limpa, enfim, a gente tem que ter esses pequenos cuidados, não só mídia, sim. Quando foi feita aquela foto daquela grande montanha de lixo que teve do lado da prefeitura antiga, que a gente sabe boa parte de onde veio aquele lixo, né? Eu fiquei olhando aquela foto e olhei para a prefeitura que está um lixão. Que cômico, né? Nós pegar um monte de servidores públicos, que é o que mais tinha coletando, né? Ressalva aqui, se eu não me engano, foi o escoteiro que ajudou também. Trilheiros, Rotary e, enfim, os próprios servidores, né? Que foi o que eu vi fazendo essa coleta. Mas por que não faz um mutirão também? Pelo amor de Deus, limpa essa prefeitura, esse prédio antigo, né? Deixa, se ele é o centro da cidade, se não vai fazer, mas pelo menos que mantenha o limpo, né? Que também faz parte, eu acho que da cidade limpa, a cidade mais acolhedora. E nos pedidos do vereador Lalas, do Indo Esquerdo, que ali na subida do Tamanduá sempre há lixo pela rua inteirinha, não é? Esse é o ponto mais complexo do Indo Esquerdo. Geral. Mas tem uma situação lá na Mostífer, que eu peço uma atenção do presidente e do líder de governo, conversar com a SAT, hoje que é responsável, que é na Arthur Leber, se eu não me engano, que é a Mostífer. É uma rua que dá ali no seu Dalpiaz, no Silva, o caminhão só vai até no meio na coleta, né? E ali foi retirado também os espaços do lixeiro, e você não vai deixar na casa de um outro morador o lixo, que vai gerar uma intriga de vizinho. Então são vários pontinhos, talvez até o momento de um debate, né? Vir a pessoa responsável pela coleta de lixo, conversar conosco, vereadores, que cada vereador recebe a sua... Jaci. Não, pode falar, dá até para dobrar o número de coleta. Tem que ter uma cidade limpa, tem que coletar mais lixo. Porque, né, o vereador aqui fala, né, de dobrar a coleta, mas vamos fazer alguma coisa nesse sentido, porque a gente já vem falando isso, acho que desde o início do mandato, dessa situação. Não adianta a gente fazer um programa específico num período que é bem importante, que foi tirado muito lixo, mas ele tem que ter sequência, ele tem que conseguir contemplar. E eu acho que não é só a fala desse vereador, é de mais vereadores. Eu acho que os senhores que estão no dia a dia escutam a mesma situação, não é algo específico. Continuando minha fala, para não me delongar, presidente Jean, gostaria que o senhor mandasse um convite formal, se assim for interesse da Associação Bem-Estar Animal do Grande Getúlio. Me assustei no dia 1º de junho, quando eu vi essa publicação aqui, como a câmera é boa agora, a gente pode mostrar a foto, né? Eles colocaram aqui 1º de junho, dívida do mês de abril, 1.662, sendo que em maio eu entrei que pagar R$9.000 para 9.000 para clínicas e tal. Eu sempre fiquei em dúvida realmente, porque as pessoas ligam para o bem-estar para acolher um animal. Eu sei que o bem-estar não é acolhedor, é informativo. Mas a minha preocupação, a prefeitura passa R$60.000 anual. Né? Existe arrecadação, existe interesse público, existe associação. Eu gostaria que o bem-estar viesse nessa casa, utilizasse a nossa tribuna, na primeira ou na terceira sessão, acho que é isso que é o permitido no nosso estatuto, que realmente falasse como está o bem-estar, o que fazem para o Getúlio, qual é a sua principal dificuldade, que eu vejo que sim é as clínicas particulares, para ver se a gente, na soma de esforços, não consegue também, falei hoje mais cedo com a doutora, o jurídico dessa casa, que as duas leis, que da castração e da outra, segue no término das redações e novamente aprovação, mas nós precisamos de uma vez por final, porque a grande parte da população, e eu achava isso, antes de me inteirar sobre o assunto, que eles acolhiam os animais, né? Enfim, mas não é orientativo, estão ali no setor de doação, é isso o principal, eu acho que, funcionamento do bem-estar. Repasse, obrigado, doutor. Mas eu acho que é interessante, não sei se é só meu interesse, mas nós escutarmos da associação qual é a real demanda e qual é a real dificuldade. Continuo minha fala sobre o assunto mais polêmico que eu vi
eu acho que de sexta-feira até hoje, de quinta, que foi ali a questão da PL, que veio, né, para a questão do ICMS fixar em 17%, onde não era só ICMS, era energia elétrica, telecomunicações, que aí de todos os senadores, 65 votos a favor e 12 contra, né? E me espanto, né, talvez só eu, que 7 foram da bancada do PT, 3 do MDB, 1 do Podemos e 1 do PROS, que foram os 12 senadores que votaram contra. Mas daí eu vi hoje, o que mais me chamou a atenção, por isso que eu fiz essa pesquisa rapidamente, vou finalizar, presidente, só falar da pesquisa, que foi munícipes postando, briga, tira Bolsonaro, não adianta tirar presidente, que saiu 3 presidentes no mandato. O que eu fui pesquisar? Todos criticavam que vai faltar recurso da educação. Eu vou ler o que eu peguei lá na agência do Senado, que não é fake news, é informação séria. Com o projeto, né, aqui, a proposta prevê a compensação aos estados com abatimento de dívidas com a União. Quando a perda da arrecadação passar a 5%, os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023. Quase todos os senadores que votaram contra são da onde? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Espírito Santo. Por que será? Não foi lá que acabou a miséria, saíram do, né, mais emprego, não é tudo lá que aconteceu? E justamente lá foram os votos contras, né? E o Fundeb, minha gente, né? Quando vai perder a educação, não vai, porque foi no mesmo ato, por 45 votos a favor e 26 contra dos senadores, que foi aprovada a emenda 55, para garantir a compensação de recursos para o Fundo de Manutenção, o Fundeb, que venham ser reduzidos, já que boa parte dos recursos vem do ICMS. Então a gente tem que muitas vezes, né, não estou aqui defendendo o Bolsonaro, mesmo sendo bolsonarista, né, que não adianta lá em outubro tu pegar um dos dois lados e dizer de qual tu é, no caso, né? Não é isso que eu estou fazendo apologia ao lado que eu defendo, mas sim que muitas vezes quando a gente vai para uma rede social, e não pode somente, né, pegar o que vem na cabeça, ou pegar o conhecimento empírico e jogar na rede. Mais uma vez, né, o Brasil não está na mão de dois lados, está na mão dos milhões de habitantes. Basta o saber se quer seguir a manada ou quer se destacar. Uma boa semana a todos e obrigado pela oportunidade e mais uma vez pela cedência da palavra. Obrigado ao vereador Alexandro.